Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos no número 140 do Yucat, que diz assim: por que a igreja não é uma organização democrática? O princípio da democracia consiste em que todo poder advém do povo. Na igreja, porém, todo poder vem de Cristo, pelo que ela tem um perfil hierárquico. Simultaneamente, Cristo deu-lhe uma estrutura colegial. Então, a igreja não é uma organização democrática. A democracia vai nos ensinar que todo poder vem do povo. Mas na igreja, não é todo poder vem do povo. Todo poder vem de Cristo, que organizou a igreja de uma forma hierárquica. Vai dizer, o princípio hierárquico da igreja consiste no próprio Cristo, que nela age quando os ministros ordenados fazem ou concedem algo que por si só não fariam ou concederiam. Isto é, quando no lugar de Cristo eles celebram os sacramentos e ensinam com plenipotência. Então aqui a gente vai entender que quando o ministro ordenado ele celebra os sacramentos, ele não teria como fazer isso sendo um simples ser humano, né? Como nós dizemos, um simples mortal não teria condição de fazer aquilo que os sacramentos fazem, né? Ele não teria capacidade de ministrar os sacramentos. Então, por ser um ministro ordenado, ele vai fazer isso na pessoa de Cristo. Então, quem age no ministro ordenado na celebração dos sacramentos é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo que age. O princípio colegial da igreja consiste em que Cristo confiou a totalidade da fé a uma comunhão de 12 apóstolos, cujos sucessores conduzem a igreja sob a presidência do ministério petrino. Então, Jesus ele confiou aos 12, né? Ele confiou aos 12 apóstolos a totalidade da fé, né? E compreendemos isso. Aqui vai dizer assim, que a eles então foi dada essa totalidade da fé, cujos sucessores, que nós já vimos anteriormente, os sucessores dos apóstolos são os bispos, cujos sucessores conduzem a igreja sob a presidência do ministério petrino. Qual é o ministério petrino? Quem é o sucessor de Pedro? É o Papa. Então, aqui, sob a presidência do Papa, os bispos conduzem a igreja. Na base desta dimensão colegial, são imprescindíveis os concílios da igreja. Então, a gente tem em vista, né, esse colégio dos apóstolos, né, que vão agir sobretudo na condução da igreja, vão agir sobretudo através dos concílios. A gente entende aqui a importância dos concílios, né? A importância de todos os concílios que foram acontecendo ao longo da história da igreja. Hoje em dia a gente ouve uma coisa estranha, né? A gente ouve assim muitas pessoas criticando, mesmo porque a gente vive numa sociedade muito crítica e que às vezes critica. A crítica é uma coisa boa, né? Se a crítica vai construir algo. Mas a gente às vezes vive numa sociedade que gosta de criticar porque tem mania de criticar, né? E às vezes dentro da própria igreja, uma crítica, muitas vezes desnecessária, ao Concílio Vaticano II, que foi o último concílio, né? Que aconteceu ali nos anos 60, 1960, né? Então, terminou no ano de 1965 o concílio. Então,
Então nós vemos o quê? Que Deus age, o Espírito Santo, ele governa a igreja, ele age na igreja, né? Cristo vai governar a igreja através de Pedro e dos apóstolos, através do Papa e dos bispos, né? E a importância desses concílios, onde, iluminados pela força do alto, muita coisa vai ser revista, né? Muita coisa vai ser discernida, muita coisa vai ser decidida, né? A partir desses concílios. Então, a importância também dos concílios. Continua dizendo aqui, onde parei, me perdi, achei. A multiplicidade dos dons espirituais e a universalidade da igreja tornam-se também fecundas noutras instituições da igreja. Então, onde mais os dons espirituais e a universalidade da igreja se tornam fecundas? Como nos sínodos, outras instituições da igreja, como nos sínodos e os conselhos, né? Então, também nos sínodos, nos conselhos, nós vemos esses dons espirituais e essa universalidade da igreja se tornarem presentes, né? Então, nós vamos entendendo com tudo isso a graça de Deus, né? A graça de Deus que foi dada à igreja, a graça do agir de Cristo, do mover de Cristo na igreja. Aqui, no nosso cantinho direito, vai dizer, então, ensinar o que é o Papa, o sucessor do apóstolo São Pedro, bispo de Roma. Como São Pedro fora já o primeiro entre os apóstolos, o Papa, seu sucessor, tem a presidência do Colégio dos Bispos. Como representante de Cristo, é o pastor supremo da igreja, é o Papa. Bispo é o sucessor dos apóstolos e guia uma diocese, igreja local. Como membro do Colégio dos Bispos, participa sob a orientação do Papa com cuidado da Igreja Universal. E assim nós vamos entendendo também essa universalidade da Igreja, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.